Possamos aproveitar todos os ensinamentos que serão passados nessa noite. Graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Pena que eu não consegui. Pena que eu não consegui gravar, esqueci de gravar antes, não saiu sua oraçãozinha linda aí. Vamos lá. Vamos. Vamos projetar. Todo mundo tá vendo aí? Compartilhado? Sim, vamos lá. Livro Vinha de Luz, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Política Divina. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus. Uma passagem de Lucas, capítulo 22. O discípulo Cícero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra, entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, o interesse de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente semelhantes. Amou profundamente os semelhantes. Opa. Oi, alguém me mutou aí, vou voltar. Desculpe, foi sem querer, Mariane. Fui eu. Desculpe, Beleza. vamos lá. Amou profundamente os semelhantes, e nessa tarefa sublime testemunhou a sua grandeza celestial, que seria das organizações cristãs. Se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado os reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios, se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Amar o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Fazer o bem aos que te fazem mal. Abençoar os que te perseguem e caluniam. Pode passar. Orar pela paz os que te ferem. Bendice os que te contrariam o coração e inclina ao passado inferior. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor, que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Se a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijos morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica, sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás, acaso, de decreto humano para meter as mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino.
dentro de nós mesmos. Tem mais? Não, acabou. Acabou. Então, não. Ainda tá bom. Quer fazer algum comentário, Mariane? Eu senti que essa passagem, ele foi dando alguns tópicos de o que a gente deve fazer para melhorar, dentro daqueles mandamentos, né, de amar o próximo como a ti mesmo e Deus sobre todas as coisas. Aí ele foi dando alguns tópicos de amor, do que a gente deve fazer para perdoar, para poder auxiliar auxiliar os menos afortunados, e ele dá alguns tópicos, né, seguindo essa linha. Isso. Algumas dicas, né? Algumas dicas, né? Você queria lembrar. Isso aí. Legal. O que me chamou assim, a atenção foi esse parágrafo que ele fala assim, que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios. Já pensou o que seria? Como que nós estaríamos? Será que a evolução nossa estaria adiantada assim, ou estaríamos somente pensando nos bens materiais que nós temos nesse plano aqui? Então, é algo para a gente pensar, né? Porque Jesus, ele veio implantar a lei do amor. E ele não precisou de escrever nada, né? Só a energia dele era suficiente para, vamos dizer assim, entre aspas, né? Combater qualquer pessoa que quisesse afrontá-lo de alguma forma. Então, aí é o que a gente vê, o amor, a caridade, né? Eu acho que tem um trecho bem legal aqui, Lucy, essa passagem, não sei quem fez o curso do Básico 1 na quinta do ano passado, vai lembrar. Teve uma passagem que ele falava sobre o amor de Deus, e eu lembro que eu fiz uma pergunta, e aí na outra semana a resposta veio na leitura de harmonização, foi muito engraçado. Porque eu ficava questionando assim, é muito fácil a gente falar, ame como Deus, né? Você tem que amar o próximo acima das diferenças, acima das ofensas. Mas a questão é, como você, na vida humana, que não se aproxima nem um pouco, né, da grandiosidade das almas elevadas, consegue fazer isso, né? Aí, na outra semana, tinha vindo uma mensagem de harmonização falando da transformação pelos processos das provas e expiações. Então, ele falava lá que o trigo é amassado para virar o pão, a uva é amassada para virar o vinho, anyway. E aí ele falava, e aí eu fiz a ligação de que é a gente ressignificar essas situações como algo revelador e transformador para você conseguir se aproximar desse exemplo de amor que Deus fala. Porque só simplesmente ler pode nos parecer vazio, né? Poxa, eu tenho que sentir isso, mas eu não consigo, né? Então, como você consegue, né? Ressignificando. Mas, Jennifer, a gente vai conseguir nas pequenas coisas. Sim. Então, não é, assim, mudar o nosso amor, ele é infinitamente menor do que o amor que Deus tem para conosco. Sim. A gente ainda não chegou nesse patamar. A gente Exato, eu lembro que quando eu fiz esse plano de provas e expiações, nós somos espíritos imperfeitos. Então, a gente vai evoluindo de acordo com as nossas reencarnações, o nosso aprendizado, nas provas que a gente vai passando pela vida. Então, essa transformação, esse amor, ele começa com as coisas pequenas.
É você desejar um bom dia, é você receber as pessoas com um sorriso, é você tratar bem o seu colega do lado. Então, Sim, são agir com os nossos princípios, né? essas pequenas coisas para a gente poder chegar no grande. Ninguém consegue construir a casa do telhado para baixo, né? Você tem que Exato. ter o E a primeira alicerce. frase E ele desse é assim. texto já é: ora para aqueles que te façam mal, né? E eu acho Exato. que E talvez esse esse seja o mais alicerce pesado para a nossa alma humana, né? é esses exemplos que Jesus deixou. Um outro Eu aspecto, vejo sim, que esse é o alicerce. Então, ele é o nosso mestre e guia. Então, assim, nós vamos ter que melhorar muito esse amor ainda, muito. Sim, Mas, na verdade, a gente não tem um amor universal, assim, a gente tem paixões, né? São paixões. um aspecto, Luci, muito importante, eu acho que do texto, que nós já vimos no ano passado, ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Então, o que eu entendi? Como no Evangelho está escrito que o amor cresce com a moralidade e a inteligência, então é preciso, para a gente poder evoluir e aprender a amar verdadeiramente, eu acredito que ele está nos ensinando aqui que nós precisamos desenvolver essa moralidade junto com a inteligência. É aquilo, as duas asas do anjo, né, que o Emmanuel fala, né? Exatamente. É preciso que tenha a evolução moral e o entendimento. E o Espiritismo, ele vem propor a fé raciocinada. Então, é importante para que a gente possa crescer e amar verdadeiramente, desenvolver a moral e a inteligência, porque com a inteligência nós entendemos o porquê do nosso ato de amar e vamos trabalhando. E também no livro dos Espíritos, no livro dos Espíritos, não, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que o amor, ele conduz à conquista do seu ser. É essa conquista da moralidade e da inteligência, porque só assim que nós podemos, então, entender o amor real e crescer verdadeiramente no amor. Agora, nós, com pequenas atitudes, né? Porque a gente não entende ainda, né? A gente está xingando o Putin, não está? Porque o Putin está fazendo guerra, e não deveríamos, não é verdade? A gente já deveria até estar entendendo, ou pelo menos tentar, tentando, eu acho que é bom. Eu acho que já quando você começa a tentar, já é um grande passo, né? Posso falar? Pode. Então, Jesus já apresentou para a gente um Deus do amor, né? Ao contrário de Moisés, que teve que apresentar um Deus severo, porque era um povo rudimentar, né? E quando ele falou, ele trouxe o Pai Nosso, ele falou, Pai, o Pai é nosso. Ele não falou egoisticamente, Pai meu, porque ele era exclusivo, né? Então, a lei de Deus, que nem a política divina, né? A lei de Deus é amor, justiça e caridade, mas não é a justiça da vingança como a nossa. É a justiça do amor, da misericórdia, né? Você entrar dentro do problema do outro, né? E auxiliar. Então, fora da caridade não haverá salvação. Então, a gente já pensa lá no mundo de regeneração, né? Nossa, eu quero ir para lá. Mas não adianta, tem que voltar e começar a fazer aqui, ó. Começar agora dentro de casa, o treinamento, né? A tolerância, né? Fazendo todo esse ensaio. Porque a caridade começa em casa, né? E aí desenvolver o amor, é isso que o Mano está falando, né? Não adianta a gente querer dar saltos que não vai, porque a nossa natureza ainda, a gente tem que dar passinhos, mais firme, né? E aí, com o suporte do Evangelho, né? A doutrina veio para que a gente transforme vícios por virtudes, né? E a intenção é essa, né? É o nosso alvo. Esse foi o projeto de Jesus para nós, né? Para o nosso planeta. É o amor. Com certeza. Ai, obrigada. Luci, a Daniela está um tempão aí com a mãozinha levantada. Fala, Dani.
Oi, Daniela? Abriu. Ela está abrindo o microfone. Consegui. Eu gostei, né? O que mais assim chamou a atenção nessa leitura foi a parte ama, compreende e perdoa sempre. Eu acho que essas 3 palavras elas se complementam, porque você não consegue perdoar se você não compreender aquilo que você passou, que você viveu, ou que a pessoa fez para você, ou que você tenha feito para a pessoa. E você não compreende se não tiver o amor. Então, se a gente não conseguir vivenciar na nossa vida o amor entre as pessoas, o amor mesmo diante do erro nosso e do erro do outro, compreender esse amor, essas experiências, provações, tudo, a gente nunca vai conseguir perdoar. E o perdão, ele é uma via de mão dupla. Não é só você receber o perdão da pessoa, mas você também perdoar a pessoa pelo que ela fez por você. Então, acho que esse texto, essa frase, são 3 palavras que eu acho que a gente pode levar assim, para a nossa vida. Ama, compreende e perdoa sempre. Que elas se complementam e faz a gente ter um pouco mais de entendimento assim, das nossas vivências na vida, né? Então, foi isso que eu levei desse texto hoje. Obrigada. Imagina. Mais alguém? Quer completar alguma coisa, Elcio? Não, eu já vou falar na aula bastante sobre esse assunto. Ah, com certeza. Então, Então, pronto? pronto. Tudo bem? Daniela, quer falar alguma coisa? Mais? Não, ela falou que Não, então tá. Então, vamos lá para a nossa aula hoje. Espera aí que eu vou compartilhar com vocês. Vamos torcer para estar melhor hoje a minha internet, né? Vocês estão vendo aí? Um azulzinho? Sim. Azulzinho, sim. Tá, legal. Então, primeiramente, pessoal, gostaria de cumprimentar aí, dar os parabéns meus a todo mundo aí que entregou o questionário, fez o questionário, tá? Ainda não vi se todos entregaram, eu vou ainda fazer a separação, tudo, anotar lá, né, na nossa planilhinha de controle. Mas, assim, os que fizeram, né, a nota foi 8,9. Eu achei uma nota altíssima, tá? Aí, baseando, ficando perto do 9, tá? E, na minha opinião, o questionário, tá, que eu passei para vocês com um grau de dificuldade um pouco maior, né? Mais elevado, né? Mais elevado, e eu achei que vocês responderam muito bem. É o tipo do questionário que não se responde sem ler, tá? Tudo bem, quem não lê, às vezes tira 6,5, né? Tira, né? A menor nota foi 6,5. Ninguém tirou menos que 6,5, né? E muitos 10, muitos 9,5, muitos 8,5. Então, assim, eu percebi o quê? Não é importante a nota, mas a nota mostra o esforço, né? A gente percebe, é uma medição, né? E a gente consegue perceber aí o esforço de vocês, né? Que vocês pegaram o livro, né? E leram o capítulo, né? A gente sabe quando isso acontece. Não pensem que a gente não sabe. A gente sabe quando a turma está lendo ou quando a turma tá ali, às vezes, respondendo só assim, sem ler da cabeça, né? Porque não dá para fazer. A gente faz realmente para que vocês leiam o texto, né? Então, assim, quero dar meus parabéns, né? Parabéns pelo esforço, dedicação aí de todos, porque vocês foram muito bem, né? E se esforçaram bastante para fazer o questionário. E é muito importante ler o texto do livro, tá? Eu sei que às vezes muitos não têm como, né? É correria, eu sei como é que é, mas se tiver um tempinho, dá uma leitura antes, dá uma lida, né? Porque é a oportunidade que vocês têm de passar pelo aquele capítulo. Porque a gente está com a vida tão corrida, porque quando você vai pegar para ler aquele pedaço de novo, né? Difícil. Então, é uma oportunidade que vocês têm de pegar um pouquinho e ler aquele pedacinho, né? Então, já que eu não vou conseguir ler tudo, eu vou me orientar ali naquele pedacinho, vou ler. Então, os meus parabéns aí a todos, né? E vamos em frente, vamos continuar nessa toada aí. Muito bom, tá bom?
Vamos. Não é para relaxar aí, porque eu falei, certo, É, Luci? né? Isso aí. Então tá bom. Tem que continuar daí para mais. Sim, sim, isso aí. Legal. Então vamos em frente. Olha, quando tem algumas questões no questionário que eu acho que vocês erraram muito, eu chamo e falo, chamo até antes da aula para quem quiser e faço uma correção. Eu não fiz essa correção porque a maioria acertou. Claro, teve alguns errinhos, algumas coisas, mas nada gritante, nada que não que todo mundo errou e que está errado. Tipo, não pode pensar desse jeito. Não. Vocês acertaram assim, a maioria acertou realmente o que tinha que ser acertado, tá bom? Então é isso. E quem não acertou, dá uma olhadinha nas respostas depois que forem enviadas por e-mail. Se tiverem dúvida, entre em contato comigo e com a Lucy para tirarem as dúvidas. Ok? Então nós vamos hoje falar exatamente disso aqui, né? Da amar o próximo como a si mesmo, né? Que é uma aula hoje do Evangelho. Vocês podem perceber que às vezes a gente tem aulas do Livro dos Espíritos, às vezes aula do Evangelho. Lá na frente, segundo semestre, nós vamos ter aula do céu e do inferno. Vocês vão ter que ler esse livro também. Né? Então, quem não tem, também seria uma boa comprar aí para o segundo semestre, ter aí o céu, o inferno, o céu e o inferno, né? Ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Ok? O livro chama tudo isso. Tá? Então, é legal. Então, vamos lá. Dai a César o que é de César, né? Nós vamos falar o maior mandamento, a lei de amor, o egoísmo, a caridade, a fé e a caridade para com os criminosos. Nós vamos falar tudo isso? Sim, vamos tentar falar tudo isso. Vamos falar, né? Então é isso. Sejam todos bem-vindos aí. Para quem eu não falei boa noite, quem entrou depois, tá bom? E vamos em frente aí. Então, pessoal, tem os opositores de Jesus aí, né? E os judeus, o que acontece? Eles se dividiam em alguns grupos, né? Então tinha os fariseus. Como é que eram os fariseus, né? Eles eram na verdade, eram hebreus, né? Mas que viraram judeus, né? Então, ó, os fariseus, eles eram centrados em si mesmos, né? Em seus próprios interesses. Então, é um povo que só olhava mais para dentro de si mesmo, tá? Já os saduceus já eram ricos, os fariseus não. Mas os saduceus já eram ricos, né? Pertenciam a outra sociedade, eram membros de famílias sacerdotais, eram extremamente políticos, mas e não tinham muita fé. Tanto que eles não acreditavam, tá, na vida após a morte, não acreditavam em santos. Mas os fariseus, eles acreditavam. Vocês começam a perceber como tem diferença, né? De dentro dentro do próprio povo ali existiam as facções. Não é muito estranho, né? Se a gente pensar que hoje em dia nós temos também as religiões, né? Então, por exemplo, nós, né, nós espíritas, eu pelo menos, não acredito no pecado capital, mas tem religião que acredita, né? Então, por exemplo, é uma forma de cada um, né, enxergar, né, a religião. Claro, né, cada um, né, coloca um pouco ali do seu dia a dia, de como é dentro, né, da religião. Então você percebe essas características, né? Os fariseus aí um pouco mais egoístas, mais ensimesmados, né? Os saduceus já mais preocupados aí, como eram ricos, eles estavam aí mais preocupados o quê? Com esse aqui, né? Com faz-me rir, né? Então, estavam ali muito apegados com as coisas materiais. E, como é de se esperar, quem é muito apegado às coisas materiais tem uma dificuldade um pouco de se ligar com as coisas espirituais, e aí faltava um pouquinho na fé. Tinha os escribas, né, que tinha muito estudo e conhecimento, né, associavam princípios jurídicos da lei e culturais autorais escrito. Então, esses daí eram aqueles que tinham conhecimento da lei, né, das escritas lá, né. Veio a palavra rabi, né, chamavam-se de rabi, que hoje originou rabino, são os rabinos de hoje, tá? Aqueles que detêm lá a escrita, né? Então eles ficavam estudando o tempo todo esses textos, né? E ficavam associando, né, a lei, né? E coordenando toda essa lei. Só que o problema é que eles misturavam, né, os conhecimentos dos homens junto com o que eram os conhecimentos espirituais. Só esses, professor, eu não coloquei no slide, mas ainda tinha um outro. Por exemplo, os zelotes. Zelotes também. Zelotes, eu não coloquei aqui, mas os zelotes eram de zelo. Zelo pelo quê? Pela lei também. Eles ficavam o tempo todo ali tentando fazer com que a lei fosse cumprida.
Então, eram aqueles caras ali que condenavam as pessoas que não conseguiram, né, estar de acordo, né, com as escrituras, né? E eles também tinham um grande viés político, tanto que os zelotes meio que estiveram envolvidos na queda de Jerusalém, mais ou menos aí 66 depois de Cristo, 66 anos aí depois de Cristo, né? Então, assim, por quê? Porque eles foram se envolvendo com essa questão política aí, né? E só tem esse daí, não, tem mais alguns. Quem mais? Os essênios, a gente já tinha falado, né? Os essênios também eram alguns dos hebreus aí, um pedacinho, que achava que todos esses estavam enganados e que eles estavam conspurcando a lei, né? Eles estavam maculando a lei. E eles se retiraram para o deserto para viver a sua própria lei. Então, eles não viviam junto, eles viviam mais no deserto, mais afastado, num local mais afastado ali no meio das pedras, né, das montanhas. E foi nesse local aí, né, que foi descoberto os pergaminhos do Mar Morto. Já ouviram falar disso, né? Um tempinho atrás aí. E aí que revelou, né, esse povo aí, os costumes desse povo aí dos essênios, né? Está bem retratado aí nos pergaminhos do Mar Morto. Ok, pessoal? Então tinham todas essas classes aí, né? Ok? E esses grupos, vamos dizer assim. Por que é importante entender isso, né? Porque olha como eles eram. Eles eram um grupo, né? Então eles tinham seus próprios interesses. Então eles estavam sempre querendo, né? Pegar Jesus no pulo, né? Estavam sempre ali querendo fazer Jesus se comprometer, né? Então olha só, né? Chegaram lá, né? Em Jesus, né? Senhor, sabemos que é verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus, sem dar preferência a ninguém, nem considerar um homem pelas suas aparências. Então, primeiro eles chegam bajulando, né? Quem nunca, né? Isso não tem hoje em dia, né? As pessoas que quando quer alguma coisa chegam bajulando, né? Ninguém viu gente assim, né? Gente não existe mais no mundo de hoje, né? Mas chegaram bajulando Jesus, né? Para vir, né? Depois, né? Então vamos lá. Logo em seguida armaram-lhe uma armadilha, né? Uma arapuca. Dize-nos, pois, tua opinião sobre isto. Cabe-nos ou não pagar o tributo a César? Olha só, né? Que situação que eles colocaram Jesus, né? Por quê? Por que isso, né? Porque eles queriam eles tinham os hebreus, judeus, né? Originários judeus, eles tinham a ideia de que Jesus, que o mártir, né? Que o filho do homem, né? Se viesse, seria um representante aí que libertaria todos, né? Que libertaria os hebreus, os judeus, e os conduziria, né? Sairia do domínio romano, seria um grande, né? Eles não imaginaram um homem que viesse trazer a libertação espiritual. Eles imaginavam uma libertação física, material, né? Tirar, né? Do sofrimento, né? Mas de uma maneira mais material, né? E eles não imaginavam isso. Então, por isso que até hoje eles não aceitam Jesus como sendo o filho, né? O representante, aí, o profeta, o que veio trazer, né? O evangelho, né? O enviado do Senhor, né? Porque Jesus é um enviado e é o governador da terra, né? E enviado, mas assim, né? Não foi Deus também que chegou e falou, vai lá, né? Os dois juntos, né? Eu vou lá, né? Eu vou pessoalmente, né? Fazer essa missão. Então, eles não consideram até hoje, né? E não consideraram. Então, meio para testar Jesus dentro dessa verdade aí, né? Eles ficavam fazendo essas pegadinhas, esses testes, né? Para ver, né? Tipo, vamos ver, né? Se Jesus nos engaja aí nessa intenção, né? Nessa intentona aí de a gente conseguir nos livrar do poderio de César. Não vamos pagar o imposto e vamos nos revoltar e Jesus vai ser o nosso líder. Nosso herói, né? Nosso herói,
né? Olha só como eles pensavam, né? Inclusive Judas foi um dos que caiu nessa Armadilha aí. nessa armadilha, né? O Judas, ele amava demais Jesus, né? Pelo que os espíritos contam para gente. E ele, né? Ele tentou, é, ele, ele entregou Jesus com a esperança de que ele aparecesse para o mundo, ele mostrasse quem ele era para aquele pessoal lá, né? Então não foi com a intenção de vou ferrar Jesus nunca, vou trair, não. Ele amava demais, tanto que ele não aguentou e veio a suicidar depois, né, do que ocorreu, porque ele amava demais. Então ele foi enganado, né? Foi enganado pelo quê? Justamente pelo que todos eram na época enganados, né? Pelas suas aspirações pessoais, né? Pelos seus interesses, né? Até hoje tem isso? Tem, né? As pessoas são muito guiadas pelos seus interesses pessoais. E isso que nos leva e nos distancia das leis. Por quê? Porque quando nós vamos por nossos interesses pessoais, nós vamos por nossos interesses materiais. A gente está vivendo a matéria. Então, o ideal é que nós nos desprendamos desses conceitos mais materiais e a gente estando mais conectados com os espirituais, nós tenhamos interesses mais espirituais e menos materiais, ok? E não caiamos, né, nessas armadilhas aí, né, que nosso irmão Judas caiu, né, e que esses irmãos todos aí, né, que estavam aí na época de Jesus caíram. Certo, Luci? Exatamente, é isso aí mesmo, porque lá eles só pensavam no bem material. Então, se a gente pegar realmente a história mesmo, eles defendiam a lei mosaica, porém, quem pagava todos os tributos, tanto para os romanos, quanto para os fariseus, para os sacerdotes, era o povo, era a minoria. Então, existiam esses dois impostos, e era exatamente isso que os fariseus estavam querendo ver, o que Jesus queria. Ou falasse, não, vocês vão ficar só com esse ou só com aquele. E Jesus foi bem claro. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Exatamente. Foi quando eles ficaram... E assim, o que eles davam para Deus? Os sacerdotes. Na verdade, eles só comprometiam, né? Eles pregavam muito, mas as atitudes deles eram completamente diferentes do que eles pregavam. Exatamente. E aí o que acontece? Isso mesmo, Luci, ele percebeu a malícia, né? Porque, né, Jesus não é qualquer um, né? Um espírito de alto poder intelectual, né? Então, a gente percebe isso na Bíblia, pelas respostas, pelas sacadas, né? Aquela sacada com com a mulher adúltera, né? Com a mulher adúltera, né? Em que ele fala, né? Você vê alguém aqui te julgando, né? Que todos jogam as pedras, né? Eu também não te condeno, né? O que não tiver pecado, né? Atire a primeira pedra. É de uma sabedoria que está muito além da nossa capacidade. Quem que teria essa ideia de falar isso, né? Naquele momento? E quem que teria essa ideia de falar, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Então ele percebeu a malícia, né? E disse, hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda que se dá para imposto, né? Olha que inteligência, né? Mostraram a moeda para ele, né? Aí estava lá, estampadona, né? A cara do César lá, né? De quem é essa imagem, essa inscrição, né? De César. E daí ele falou, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sensacional, né? Só podia vir de um espírito extremamente, né, evoluído, né? De um espírito que aí né? Que é o governador da Terra, né? Daí todo mundo deve ter falado, não funcionou, né? não funcionou. Né? Não funcionou, né? E aí que eles desprezavam mais Jesus ainda, né? Em vez de enaltecer, eles achavam que esse tipo de resposta era uma resposta de que ele saiu fora, né? Mas aí eles não percebiam a grandeza dessa resposta,
E não percebiam a grandeza dessa resposta. E a gente vai entender a grandeza dessa resposta. Ok? Por que essa passagem, né? Por que tem essa passagem, né? No capítulo amar o próximo como a si mesmo, né? Porque se a gente for pensar, daí a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus, né? Parece ser o meio que uma coisa de você estar falando, olha, o que é da matéria, o que é do espírito é do espírito. Por que isso está inserido dentro do capítulo amar o próximo como a si mesmo, né? E aí, o que vocês acham? O que vocês acham? O que está aí? Vocês leram lá o texto? Vocês entenderam? Ninguém se habilita? A Lucy não pode. Sai para tirar a Lucy. Lucy, você não. Alguém se habilita? Posso tentar? Pode. Se errar, não tem problema, tá, pessoal? Todo mundo aprende. É que, pelo que a gente vê aqui no Evangelho, né, Jesus explica com essa máxima, né, um princípio geral, que é o princípio ele condena todo prejuízo moral e material causado aos outros, toda violação dos seus interesses e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus respeitados. Então, amar ao próximo como a si mesmo, né? Está embutido aí. Exato, mas não está só embutido isso, né? Perfeito, exatamente isso, né? Tem o respeito embutido aí, né? Certo? Sim, sim. O respeito, tem outras coisas, vamos ver, olha lá. Agir com os outros como gostaríamos que agíssemos conosco, né? Que é a resposta lá do nosso questionário, né? Que é a empatia. Isso é empatia. É empatia se colocar no lugar do outro, né? Daí a César o que é de César, você se colocar no lugar do outro e pensar assim, né? O que é dele, o meu direito termina onde começa o dele. Né? Olha só a empatia, né? A gente se colocando no lugar do outro e também colocando limites até onde você vai e até até onde é o outro, né? Condena qualquer prejuízo material ou moral causado a outro, que foi o que você falou, perfeito. Condena qualquer violação dos interesses alheios, né? É justamente esse limite, né? Prescreve o respeito aos direitos de cada um e prescreve o cumprimento dos deveres com a família, sociedade e autoridades. Como assim? Porque a César o que é de César nos lembra as nossas obrigações materiais, enquanto que a Deus o que é de Deus, as nossas obrigações espirituais. Como assim? Eu vou explicar aqui. Atender às obrigações como cidadãos. Então, ser pais dedicados, bons irmãos, cidadãos responsáveis e honestos, tá? E a Deus, o que é de Deus? É cumprir os preceitos divinos de amor e caridade, progresso moral e espiritual. Então, nós temos que imaginar o homem não como um ser espiritual. Nós nunca podemos esquecer, somos espíritos mergulhados numa experiência material. Nós somos seres espirituais. Nós nunca podemos tirar isso de dentro, de nossa cabeça, do nosso modo de agir no dia a dia. Nós somos seres imortais, que estamos vivendo uma experiência efêmera, material, tá? Mas que nós somos muito mais do que isso. Então nós temos que nos imaginar não um ser limitado à matéria, mas um ser global, que atua tanto na matéria e faz maravilhas nela, mas também atua na espiritualidade, na espiritualização e no universo, inclusive, tá? Aí vem a consciência cósmica, onde nossos pensamentos influenciam até outros planetas, espíritos em outros planetas. Sério, professor? Sim, pensamento é muito importante, a gente não tem ideia da capacidade do nosso planeta, né? Vocês acham que a energia espiritual da Terra não influencia a energia espiritual dos planetas próximos? Vocês não enganam se vocês acham que não. Está tudo interligado, né? Então essas questões, né, de nós sermos um ser completo, espiritual e material, né? Isso aí a gente tem que ter sempre no nosso coração, né? E
sempre na nossa mentalidade, vivermos a vida assim. Não devemos esquecer das coisas materiais. Então, nós não podemos também nos dedicar só a isso e só pensarmos na espiritualidade, né? E esquecermos da matéria. Afinal, né, temos que garantir o sustento da nossa família, o nosso sustento, então temos que trabalhar, mas também temos que atuar aqui na matéria, né? Nós temos filhos, temos que dar boa educação aos nossos filhos, né? Temos pais, né? Temos que dar uma boa é, parte idosa, né? Vida idosa aí para os nossos pais, né? Então, todas essas questões, né, de responsabilidade, ser um ser completo, né? Nós temos que ter essa visão de si. Certo, Lucy? Você quer Com complementar alguma certeza. coisa? Não, é isso mesmo, né? É cumprir com a Né? nossa obrigação de cidadãos que somos, né? E Sim. também ter a nossa parte espiritual e moral trabalhando isso conjuntamente. Perfeito. Uma coisa não anda sem a outra. Exato, uma coisa não anda sem a outra, né? Você não consegue ser pai dedicado, bom irmão, se você não tiver esse progresso moral e espiritual. Você não consegue ter progresso moral e espiritual se você não for na matéria um pai dedicado, um cidadão responsável. Olha que algumas coisas estão ligadas, né? O que você Interligadas. aprende aqui, você leva para cá. O que você aprende aqui, você leva para cá. Então, a gente tem que ser um ser completo. Infelizmente, muitas pessoas, 90%, não sei se 90%, mas isso está diminuindo. As pessoas estão buscando se espiritualizar mais, né? Tanto que nós estamos indo para um mundo regenerado, né? Mas muitas das pessoas ainda vivem uma vida exclusivamente material, né? A gente percebe isso, né? Das pessoas terem dificuldade, às vezes, de valorizar esse curso que a gente está dando aqui, de dedicar um pouco, uma vez por semana, para aprender um pouco mais de coisas espirituais, se dedicar às coisas espirituais, ler um trecho do que os espíritos trazem para a gente, do que a espiritualidade traz para a gente, né? A gente percebe essa busca constante, né? A gente que chegou aí no básico 2, vocês que chegaram, já tem essa visão mais esclarecida. Mas no básico 1, a gente vê muitas desistências no começo, porque as pessoas não conseguem entender a importância dessa espiritualidade. Mas vocês já estão começando a entender isso, né? Todos que estão aqui na turma. A gente tem uma menor desistência no básico 2, né? Por quê? Porque as pessoas começam a ter essa conscientização, certo? E isso é muito importante. No mundo de regeneração que nós estamos indo, nós estamos percebendo essa espiritualização, né? Um mundo mais amoroso, tanto que não se aceitou mais essa guerra que aconteceu aí. Você viu que todo mundo foi contra. Essas coisas que no passado eram normais, entrar no país, ir lá e conquistar, vou aumentar o meu tamanho lá, né? Como sempre teve, né? Todo mundo sempre, né? Solano Lopes queria aumentar o Paraguai, e aí vai, né? Tem um monte. Se a gente for falar todo conquistador que quis aumentar seu país, né? E quis torná-lo poderoso como era antes, por ilusão material, né? Isso daí tudo não tem o mínimo sentido, sendo que nós somos únicos, né? Um dia chegará em que toda a Terra será um país, não vai ter nem divisa mais. Esse negócio de como é que é? Passaporte. Em mundo feliz não existe passaporte, tá? Não existe passaporte, é o mundo inteiro, todo mundo se ama. E você O passaporte lá é o amor. É o amor. Perfeito, Lucy. Lindo isso que você falou, e é isso mesmo. O passaporte é o amor, né? E felizes que são uns de chegar no mundo do outro, né? E essas visitas, essas trocas, isso é um mundo feliz. E nós estamos indo para isso, tanto que esse tipo de ação, né, não é mais tolerada, né? As pessoas estão chocadas, né, no mundo. A gente percebe isso, né? Tirando o pessoal ali da União Soviética, né? Ali daquele pessoal que ainda tem uma visão, alguns ainda, uma minoria ainda tem uma visão assim como seu líder, né? Muitos lá dentro ainda também não aceitam mais isso, né? Nós estamos aí à beira de um mundo onde a gente tem que buscar paz, né? Um mundo mais amoroso, né? Nós estamos à beira aí de um mundo regenerado. Esse tipo de atitude não vai poder mais ter. E como que vai acabar, professor? Vai acabar. Vai acabar. Por isso que está vindo isso à tona. Certo, Lucy? Porque não vamos poder entrar no mundo de regeneração com esse tipo de postura. Com esse certo? tipo de pensamento, com esse egoísmo à flor da pele, né? Então, nós estamos passando por um processo que vai chegar lá quem conseguir entender
que o amor é o remédio para todos os nossos males morais e espirituais. Exato, exato. É isso mesmo. E é isso, né? Nós vamos chegar nessa conclusão aí, que a Lucy falou, e vamos viver felizes, né? Enfim, para um mundo feliz. Por isso que o mundo está essa loucura, porque está tendo que levantar, né? Sacudir o tapete, né? Então, um momento vamos sacudir, vamos levantar todas essas questões, as coisas que estavam ali debaixo do tapete, que eram aceitas, vamos discutir, não vamos mais tolerar, vamos nos unir, né? E o mundo está tendo essa união, é muito bonito, né? Ver essa união aí do mundo, né? Contra essa postura, né? Imperialista, essa postura ditatorial, né? Então, isso daí, né? A gente vai falar, né? Ah, mas esse camarada aí apareceu, né? Então, foi necessário que ele aparecesse, ele talvez esteja sendo servido de instrumento para que nós aprendamos a nos unir e cuidarmos uns dos outros, né? E a gente vai falar, ah, mas Deus não vê? Deus vê e permite para o nosso aprendizado, né? Para o nosso aprendizado, para que nós não permitamos no futuro que estadistas como esses voltem ao poder, certo, Luci? Certo? A gente vê o Império Romano, né? Um dos impérios mais poderosos que teve no mundo, não caiu. Caiu, então, exatamente. Né? Caiu. Então, exatamente. Império Bizantino, Império Romano, e por aí vai, né? Acho que um dos mais poderosos que teve foi realmente o romano, mais próximo do nosso aqui, né? Da nossa era. E caiu com todo... Caiu. E cai, viu? Mas assim, antes de cair... Cai. E normalmente cai pela moral. Né? Cai pela moral, perfeito. Cai pela moral. No livro A Caminho da Luz, pessoal, ele fala muito sobre essa queda do Império Romano. E ele fala que a família romana começou muito bem, né? Começou muito bem no começo, né? Inclusive a gente vê, né, os livros que a gente lê aí do Emmanuel há 2000 anos, vocês vão ler lá para frente, em que a família era muito valorizada, né? Era muito respeitada, né? Mas depois houve um declínio dessa família, né? Houve um declínio, né? Começaram a ter aí, né, envolvimentos fora do casamento, né? E os homens, né? Tinham tanto que aquela Pompeia, né, era uma cidade extremamente, que foi destruída pelo Vesúvio, extremamente focada, né, nos prazeres, né, ali onde o povo ia, né? Tinha aquelas termas. Então, aquilo tudo o povo romano ele foi se afundando na sua moralidade, porque nem a Lucy falou. E aí teve que ter terminado, né? Então, Deus, né, a espiritualidade que está sendo conduzida, o planeta não está, essa nau não está solta, né? Existem diretrizes do planeta, né? Que não são só tomadas por Jesus, mas como seus auxiliares. Existe atuação, isso daí, existem inúmeros, a gente não para pensar isso, mas existem milhares de espíritos, né, extremamente evoluídos cuidando disso. E se isso é permitido, é porque que nós precisamos passar por isso. Não tenho dúvida disso. Tá bom, meus amigos e irmãos aí que estão aí na sala, nossos alunos queridos, tá bom? É isso, tá bom? Não tenho dúvida disso, tá? Então isso está sendo visto. E esse império da União Soviética vai cair também. Não tenho dúvida, certo, Lucy? Vai cair, né? Um dia vai cair. Não tem como ele ir para o mundo de regeneração. Ah, professor, mas não parece? Não parece, mas vai. E vai cair justamente, né? Porque existem diretrizes no planeta, né? Tem pessoas aí, espíritos que estão cuidando disso, né? Mas antes dele cair, nós precisamos aprender, porque senão vem outro. Vocês entendem? Então é isso, nós precisamos passar por essas questões. Lucy, você quer complementar mais alguma coisa com relação a isso? Não. Então vamos em frente. Vamos lá. Então, alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Não? É interessante essas questões, né? Eu sei que vocês devem estar com a cabeça mil aí, né? Pensando. Porque é muito interessante, mas é assim. A gente não para entender, né? Mas quando a gente lê o livro A Caminho da Luz, essa questão de ciclos, isso fica muito, muito claro para a gente. Claro. Vocês vão ler esse livro
no Aprendiz do Evangelho, quem já leu, tá? Fica muito clara essa questão de ciclos, né? Que tem que ser passado, começado e terminado. E esses ciclos são para justamente o aprendizado, ok? Então, e atenção e quieto. Pode falar. Oi, é o Guilherme. Eu só queria fazer um comentário. Trazendo para o mundo atual, é isso, né? Os governos, eles acabam chegando com, falando sobre moralidade, sobre resolver os problemas, corrupção e tudo mais, e ao longo do caminho eles acabam se perdendo, né? E aí eles mesmos se corrompem e aqui a gente enxerga que aquilo era um pretexto para o poder, né? Um pretexto para chegar em Exato, exato. posições de poder e mostrarem a real evolução moral deles. Exato. O que acontece são os interesses. É justamente essa vida material que eu estou comentando aí que a gente vive. Se a gente vivesse uma vida mais espiritual, à medida que nós vivemos mais o amor, que nem a Lucy falou, nós vamos desprendendo dessas questões de interesses materiais. Você vê o interesse do camarada lá, qualquer terra, né? Ele quer terra, ele quer aumentar tamanho como é que eu posso dizer? Territorial, né? É uma questão totalmente, né, física, né? Onde que nós estamos indo para o mundo espiritual, onde não cabe mais isso. E as pessoas já estão percebendo isso. As pessoas estão se espiritualizando, se unindo e não estão mais aceitando isso, né? Então, é isso. Enquanto houver interesses, isso daí vai acabar. Agora, como é que muda esses interesses? A família é a base de tudo, pessoal. Então, quando a gente cuida bem dos nossos filhos, passa esses valores para os nossos filhos, são os nossos filhos que vão chegar lá. Quem sabe se não é um filho, quem sabe se não é a Raquel aí, que vai ser a presidente do Brasil aí daqui a um tempo, né? Quem sabe, Né? né? Quem sabe se não vai ser ela a presidente do Brasil. Então, assim, e aí a Daniela vai dar uma educação de valores espirituais para ela, de modo que quando ela chegar lá, for presidente, onde ela for, quem sabe, né, pessoal? Ela vai tratar todo mundo com amor, né? Ela vai amar o seu povo, né? Ela vai ter esses valores espirituais dentro de si, na condução do seu povo. Então, essas questões espirituais, elas começam na base da sociedade e vão levando para cima. Então, por isso que a gente não discute muito, né? A política. Por quê? Não discute muito política, não discutimos nada. Porque essas questões são resolvidas com o tempo, certo? Com base nessas questões. Tudo bem, Lucy? Ok? Tudo bem. Vamos. Então tá bom. Então vamos seguir aqui. Então, o maior mandamento, tá, pessoal? Fariseus, saduceus e escribas vinham tentando Jesus, né? Mestre, qual que é o maior mandamento da lei? De novo, né? Eles vêm lá de novo perguntando, qual que é o maior mandamento? Porque eles querem ver se ele vai contra tudo que eles sabiam antes, né? Mas não, ele não foi contra. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, né? Inclusive a Marta aí falou, né, no começo da aula, né? Muito bem colocado, né? Essa parte do teu entendimento. Né? A gente tem que amar conforme o nosso entendimento. E Jesus entende isso, né? Que a gente não consegue amar se a gente não tiver entendimento. Eu já falei sobre isso aqui, né? Aquelas pessoas que têm medo de Deus, né? Que têm religiões que pregam Deus como um ser que vai ali te castigar. E as pessoas têm medo. Aquelas pessoas que têm medo de Deus não conseguem amar a Deus. Ninguém ama aquilo que teme. Vocês entendem? Então a Marta colocou muito bem, né? Conforme nós vamos entendendo esse Deus como um Deus amoroso, um Pai amado que nos perdoa automaticamente de tudo que nós fazemos de errado, né? Um ser extremamente amoroso, que a gente entender esse Pai, a gente vai começar a amá-lo automaticamente. Então é amar de todo o nosso entendimento. Quanto mais nós entendermos quem é esse Pai, nós já estamos entendendo quem é o nosso Mestre Jesus. O que já é muito bom. E nós vamos além, nós vamos entender melhor quem é o nosso Pai. E à medida que nós entendemos melhor quem é esse verdadeiro Pai, né? Esse Pai, esse Espírito grandioso, né? Não é nem espírito, né? É um ser grandioso, né? Nossa. Espírito somos nós, né? Criaturas, né? Criados por Ele. Quem nós entendemos quem é justamente esse ser, nós vamos amá-lo de todo o nosso coração, não tenho dúvida disso. Né? Nós vamos aprender a amá-los, né? Conforme nós tivermos entendimento. Então, muito perfeito isso que você colocou, Marta. Perfeito, tudo que você falou ali na harmonização. Ok? E amarás, então,
Isso daqui já estava nas Escrituras, então ele não foi contra o que foi falado. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, isso, se você for pensar, não foi contra também, que nem eu falei, né? Já existiam leis assim, né, que foram dadas por Moisés, né? Não matarás, não prejudicarás o seu próximo. Ele só resumiu. Então, ele não se comprometeu. Olha como Jesus, ele era inteligentíssimo, ele falava o que tinha que falar, acertava em cheio no alvo, sem se comprometer, né? Mas mesmo assim, eles tentavam arranjar desculpa para querer, né, prejudicar, né? Por quê? Porque eles não aceitavam, né? Eles queriam ficar com os conceitos que eles queriam, os amarrados na matéria, né? Olha, por que eu deixei em amarelinho o amarás, né? Porque vocês veem tanto um quanto o outro, amar Deus e amar o próximo, né? E amar a si mesmo, porque também, que nem a Lucy falou, existe um outro, a Lucy já falou isso em outra aula, existe um outro aqui dentro, né, implícito, que é amar a si mesmo. Então, você precisa amar a si mesmo, para depois amar o próximo e amar a Deus, né? Então, o amor, né, é um ensinamento maior de Jesus, né? É um ensinamento genérico. Se você for pensar, se vocês forem pensar, o dia que nós chegarmos nisso, nós não vamos precisar ter lei, não vamos precisar ter código com 900 leis, Código Civil, Código Constitucional, penal, nada. Penal, civil, E mais por não aí sei das vai, quantas, e vai, né? tributário, né? Não, porque todo mundo vai pagar o seu imposto direitinho, ninguém vai errar, ninguém vai enganar. Ah, nossa, professor, vai chegar um dia que ninguém vai enganar outro? Vai, porque você vai saber que você vai estar enganando quem? Você vai estar enganando, vai voltar para você mesmo, entendeu? Então você não vai assinar uma TV pirata, você não vai. Então por quê? Porque você sabe que isso é errado, você vai estar lesando alguém e vai estar estragando a sociedade. Você vai estar desviando, vai estar desequilibrando. Então, esse é um consenso, desculpa, consciência, uma consciência que a gente vai ter, né, no futuro. E tudo vai se organizar de tal forma que você não vai precisar nem ter lei. Tudo vai entrar dentro desse amar. Porque quem ama faz tudo certinho. Porque pensa no próximo, né? Vocês concordam? Tudo, ó. Esse exemplo que eu dei mesmo. Quem assina uma TV a cabo pirata não está pensando no próximo. Que investiu dinheiro para poder contratar filmes, para poder mostrar ali, no caso da Netflix, ou HBO Max, ou todas essas que vocês conhecem. Eles estão pagando por aquele conteúdo para repassar para vocês. Então, quando você paga uma TV pirata, o que você está fazendo? Você está indo contra ele, você está tirando o dinheiro dele. Você está lesando de alguma forma. Lesando de alguma forma. Então, essas consciências, a gente às vezes acha que não tem problema, mas tem. Tem, sim. Tem. Né? Então, essas coisas a gente vai começar a entender, pensar e sermos corretos em tudo, de tal forma que um dia todos seremos corretos. E leis não serão. Tem algumas cidades da Europa, principalmente, que eles têm, vamos dizer assim, bancas de frutas, verduras, principalmente as cidades mais do interior, que não fica ninguém lá. Isso. Então, a pessoa passa, pega o que ela quer, põe o dinheiro lá, se tiver troco, ela faz o troco e deixa lá. Exato. Então, são exatamente essa consciência que as pessoas têm de saber que alguém trabalhou, plantou e pôs lá para ser vendido. Exato. Né? É aquela história, que direito eu tenho de chegar lá e pegar e ir embora. Exato. Mas tem alguém que faz isso? Tem. Tem alguém que faz. Mas, assim, a pessoa que já tem a consciência que se alguém trabalhou e pôs lá, isso para ser vendido, tem os preços, então você compra o que você quer. Assim como tem restaurantes que você vai e come e paga o que você achou que vale aquela comida. Exato. Perfeito. Então, são pessoas que já têm vamos dizer assim, uma noção do que é esse amar ao próximo. Perfeito. Né? Que não é o fato de amar, sei lá, ficar abraçando, beijando. Não, é você respeitar. É você ter a noção de que você tem o seu espaço, ele tem o dele, por aí vai. Cada um respeita essas partes e cumpre com as suas obrigações nessa comunidade, vamos dizer assim. Nessa comunidade. Isso, perfeito. Então, esse que é o amar ao próximo.
Perfeito, Luci. Nossa, muito bem colocado. Exato. Perfeito, Luci. Isso mesmo. O amar o próximo não é ficar abraçando e beijando. Mas isso que você falou é muito importante. É o respeito, né? É o saber até onde você vai. Onde é o seu limite? Por isso, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. São os limites. O respeito, né? É o respeito. Como você vai invadir lá o país do outro? Você faltou com respeito à soberania, né? Então, ainda chega lá, né? Tudo que a pessoa construiu, você joga um foguete na casa da pessoa, né? Então, tá muito errado, né? Não tá tendo amor ali. Claro que não, né? Mas pelo contrário. Isso daí não vai poder ter mais. Então, toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. E eu digo para vocês, meus amigos, quando o Espírito Crístico faz uma observação, ele simplesmente ele não fala ao Léo. Ele afirma porque é assim, né? São promessas. Então, quando ele fala toda a lei e profetas estão contidos nesses 2 mandamentos, não tenham dúvida que tudo se resolve com esses 2 mandamentos. É isso que Jesus está falando. Até porque ele falou, eu não vim destruir a lei, né? Eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la, exatamente. Vim cumpri-la. Né? Foi uma aula do ano passado, né? Que vocês tiveram, né? Eu vim destruir a lei. Então, tá lá no Evangelho também, uma das lições do Kardec. Né? Na verdade, eles são de Jesus que Kardec coloca lá também, né? Puxa, né? E descreve lá. Então, é assim, né, pessoal? Então, tá tudo aí, só que a gente ainda não tem consciência, então a gente acha isso uma besteira. As pessoas que vivem materialmente falam, a Bíblia, que isso aí que é amará. Amará, amará, mas alguém entra lá e detona a sua casa e vai amará, você vai amar o cara? O cara vai matar você, você vai amar o cara? Vai, né? Só somos cristãos, se Jesus está falando isso, vai. E se ele matar? Matou. Como assim matou? Matou, nós somos seres imortais. É difícil a gente ter essa consciência, né? Mas nós somos cristãos. Os cristãos não iam lá para as arenas morrer, né? Não tenho dúvida que eles, depois que morreram, deviam ter uma ascensão espiritual muito grande. Não tenho dúvida. Tá? Então é isso, pessoal. A violência não traz nada. Tá? Não traz nada, infelizmente. Tá? Só nos corrompe, só nos atrasa. Tá bom? Ok? É difícil a gente imaginar isso. A gente tem que olhar com olhos espirituais. O difícil é que a gente tem sempre a mania, né, de olhar com os olhos da matéria. Aí faz sentido uma legítima defesa. Vou matar o cara. Né? Infelizmente, não. Se somos cristãos, não. Né? É difícil, né? Ter uma vida focada nos ensinamentos de Jesus não é fácil. Precisa de uma consciência muito grande, uma vivência espiritual muito grande. Certo? Então é isso. Vamos lá. Lei de amor, tá? Vamos mudar de assunto. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre essas questões aqui? Eu vou sair dessa questão do dar a Deus o que é de Deus tá bom? E a César o que é de César. Ok? Tudo bem? Lucy, quer comentar mais alguma coisa? Posso ir embora? Não. Então vamos embora. Vamos embora, mas não vou embora, não. Não vou abrir a porta e vou embora. Vamos embora no sentido de vamos continuar. Vamos lá. A lei de amor é uma das leis morais, tá? Descrita no livro 3, que compõe o livro dos Espíritos, tá? Como leis morais? Nós vamos estudar, pessoal. Leis morais é a lei divina ou natural, tá? Eterna e imutável e válida em todo o universo. O que é isso, professor? O que é isso? Nós vamos estudar lá na frente, aqui nesse ano ainda, acho que não sei se segundo semestre ou no finalzinho aqui do primeiro semestre, nós vamos estudar as leis divinas ou naturais. E elas são imutáveis, tá? São 10 leis, tá? São 10 leis. Uma delas é a lei de justiça, de amor e caridade. Elas funcionam em todo o universo. Todas as leis que tem lá. Então que leis tem lá? Uma delas é a lei de destruição. Nossa, a lei de destruição é uma lei, professor, é uma lei. Tá? É uma lei. Tudo tem que ser destruído, que é material, uma lei de destruição, para que ocorra uma coisa melhor, uma evolução. Então, nós vamos estudar, isso daí nós vamos passar aí pela frente aí nos capítulos vindouros aí, né, do Livro dos Espíritos, que é o livro 2, tá? A parte do livro 2 do Livro dos Espíritos, nós vamos falar sobre essas leis, tá bom? E uma delas é a lei de justiça, de amor e caridade. Ela funciona no universo inteiro.
Como assim? A justiça de Deus, ela é igual. E nesse planeta, no outro planeta, no universo, na outra galáxia, em todo o universo e em todo o multiverso. Tá? A lei de justiça de Deus, ela vai ter que ser exercida sempre da mesma forma, de amor e de caridade também. Então, ou seja, no universo inteiro, essa lei tem que ser cumprida. Então, um dia será, né, em que eu acho que não, né? Todo o universo não, por quê? Porque sempre vão ser criados mundos novos, né? Em que os espíritos, estando aí no começo de sua trajetória, não vão estar aí cumprindo a lei de justiça, de amor e de caridade de Deus. Mas, né, nos mundos felizes, isso aqui já é cumprido, né? Nos mundos felizes e nos mundos celestiais. Lembra que vocês estudaram isso no passado? Mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos felizes, mundos celestiais, né? Lembram disso? Esses 5 mundos. Então, nos mundos aí felizes e celestiais ou divinos, tá? Essa lei já é cumprida, tá? Em todos os mundos que já estão nessas condições. Então, o que norteia essa lei? Norteia de que o amor e a caridade e a justiça sejam cumpridas de modo absoluto, tá bom? Sejam cumpridos de modo absoluto, e não que não haja transgressão a nenhuma dessas leis, ok? Isso é o que trazem nossos espíritos. Aí a lei de amor, esse espírito Lázaro, essa parte aqui é importante, eu não sei, tá? Eu coloquei aqui o Lázaro, né? Lembra do Jesus que abriu lá, levanta-te Lázaro, né? Lembra? Ele estava no estado de catalepsia. Vocês estudaram catalepsia aí na aula passada, que a Lucy falou sobre isso, né? Ele estava no estado de catalepsia que ele aparentava que estava morto. Mas Jesus sabia que ele não estava, né? E aí ele falou, Lázaro, levanta e vem para cá, né? E aí Lázaro saiu, ressuscitou. Não ressuscitou, tá, pessoal? Não existe ressurreição. Um corpo morto não pode voltar mais à vida, tá? A não ser em um corpo novo, que aí a gente chama de reencarnação. Mas ressurreição, né? Ressurreição no sentido de um corpo morto voltar à vida, isso não existe. Então, quando Lázaro se levantou e saiu, ele estava no estado de catalepsia, o qual Jesus sabia, tá? Então, por isso que Jesus tirou Lázaro de lá, ok? Não sei se é esse mesmo espírito que falou isso lá. Tem um espírito chamado Lázaro, que foi o que falou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele falou, e foi até uma das questões do questionário, certo? Ele falou lá, deu uma declaração aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Um espírito chamado Lázaro. É esse? Não sei, mas coloquei aqui, né? Quem sabe né? Então, coloquei aqui a figurinha do Lázaro, ok? Mas não necessariamente sabemos se foi esse espírito. Tá bom? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu coloquei aqui para a gente lembrar dele também, né? Lembra da figura? Então é legal para a gente fazer esses links, né? Lembrar dessas coisas. Certo, Lucy? Que é bem legal essa passagem do Evangelho. Então vamos em frente. Então, ó, isso é muito importante, pessoal. Vamos entender isso aqui. Olha o que ele fala. Ele fala lá, isso está numa frase. Parece despercebido se a gente passa, não entende, né? Mas olha que profundo é isso. No ponto de partida, o homem tem só instintos, ele fala. Mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Instruído e purificado, ele tem sentimentos. E a requinte dos sentimentos é o amor. Olha que coisa mais profunda e inteligente. Vamos entender isso que esse espírito Lázaro quis dizer. Olha o que ele quis dizer. Quando a gente chega no reino nominal, nós estamos ainda com os instintos do reino animal. Como assim? Todos aqui sabem que o espírito passa pelos reinos, né, pessoal? Ainda não. Tem alguém que não sabe disso? Não? Espero que sim, né? O espírito é criado no reino mineral e ele segue, o espírito ele é criado como sendo um princípio espiritual. Ele é criado no reino mineral. E ele vai aprendendo, passando pelos reinos, tá? Então, no reino mineral, ele aprende agregação molecular, ele aprende todas as coisas inerentes, tá? À parte mineral. Quando ele chega no reino vegetal, ele é promovido ao reino vegetal, ele aprende troca gasosas, esse tipo de... lhe é acrescentado o princípio vital, tá? Que é o fluido vital, e ele passa a viver uma vida orgânica, tá bom? E aí ele vai aprender nessa vida orgânica, trocas vegetais, etc., até ele estar apto a ir para o reino animal.
no reino animal, ele vai aprender coisas inerentes ao reino animal, tá bom? Até chegar no limite do reino animal, esse princípio espiritual, ele é promovido ao reino nominal, tá? E aí ele vira homem, né? Ele vira o ser humano, né? Nós vamos estudar essas questões muito mais a fundo no ano que vem, tá? Inclusive tem dentro do Básico 3 um curso chamado o Átomo Arcanjo, que foi inserido lá dentro, que vocês vão entender melhor o caminho, como é que se dá o caminho do espírito aí nesses reinos. Só isso, não. Em cursos auxiliares, cursos extras, vai ser aprofundada essa questão. Vocês vão entender muito profundamente como funciona isso, tá? Mas, voltando, nós não vamos entrar nessa questão agora, tá bom? Esses aí vocês vão estudar mais para frente. O importante é saber que quando o espírito chega no reino nominal, ele está muito no instinto aí, tá? Ele está ainda muito no instinto, porque ele herdou isso do reino animal. Ele está um pouco no automático. Só que o que acontece? Quando ele chega no reino animal, ele recebe a responsabilidade pelos seus atos, tá? E ele recebe a sua racionalidade, tá? A sua razão, o ato de poder escolher, tá? E aí, essa racionalidade vai começar a trabalhar nesse instinto, tirando do automático. Tirando do automático. Só que o problema é que quando tira do automático, o homem ainda não está preparado, então ele entra nas sensações, ele meio que corrompe esse instinto, né? Porque as razões, ele ainda não sabe lidar muito com essa questão racional e moral. Então ele corrompe os instintos, tá? E aí acaba tendo uma visão deturpada do instinto, passa a ter sensações. Mas conforme ele vai evoluindo moralmente, ele vai desenvolvendo os sentimentos, tá? Ele vai racionalizando melhor esses instintos, de uma maneira, ele consegue separar melhor, controlar melhor esses instintos, de uma forma mais sentimental, tá? E no fundo, e depois, quando ele moralmente está extremamente evoluído, o requinte dos sentimentos é o amor, ele chega nesse amor. Olha que coisa interessante. Querem ver um exemplo? Vamos pegar o instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência, ou conservação. É aquele instinto que o animal tem de matar, para caçar, para sobreviver. Sobreviver. Né? Exatamente. Só que o que acontece? Esse instinto de conservação, ele sem controle, ele vira um egoísmo. Por quê? Porque o ser, ainda não sabendo lidar com essa questão, ele para querer viver, se conservar, ele leva a máxima capacidade. Como ele não tem moral, ele faz qualquer coisa para viver. E aí vem o egoísmo. Então, ele está na frente de tudo para poder viver. Aí ele quer conforto, ele quer poder, ele vai fazer de tudo, porque ele vai deturpar esse instinto de conservação. Tá? Ele vai adicionar uma razão que ainda não está totalmente moralizada, desenvolvida. E aí ele vai deturpar esse instinto de conservação e transformando o quê? No egoísmo. Então, professor, significa que o egoísmo vem do instinto de conservação? Sim, que o princípio espiritual aprendeu passando em todos esses meios, especificamente no reino animal, onde ele é adicionado o instinto de uma forma mais proeminente. Ok? Tá bom? E daí o que acontece? Ele vai trabalhando de forma que esse egoísmo, tá? Ele começa a pensar, não, tudo bem, eu tenho que viver bem, mas meu irmão tem que viver bem também. Aí ele está aqui no sentimento, né? Aí não adianta eu vir aqui pensar só em mim, porque se eu penso só em mim, eu vou fazer uma coisa que eu vou lesar o meu irmão, que lesando o meu irmão vai lesar meu filho depois na outra geração. Então o espírito começa a pensar racionalmente, acrescentar razão nesse instinto. E aí ele chega e começa a moralizar o instinto de conservação, de tal sorte que ele consegue entender até que ponto ele deve usar o instinto de conservação e até que ponto ele deve usar o amor, né? Chega no amor aqui, né? Então, de tal ponto que tem gente que se joga para salvar alguém e morre. Vocês não veem isso o tempo todo? Tem gente que vê a gente se afogando e salva lá, se joga para salvar. Às vezes até um cachorrinho. Né? Olha só o grau de evolução desse sítio. Né? Salvou para salvar um cachorrinho e acabou morrendo. Isso foi suicídio? Nunca. Ele pensou em salvar. Ele pensou que ele podia ter salvado os dois. Ele pensou no amor, em salvar um ser. Olha que lindo isso. Né? E aí o que acontece? Ele está no amor.
Certo, Luci? Né? Ele Certo. desenvolveu de tal forma o instinto de conservação, que ele controlou tanto, que ele já consegue amar acima do do seu instinto de Do seu conservação. instinto. Olha que coisa fantástica isso. Um dia nós vamos morrer pelos outros, né? Olha que coisa. Todos nós teremos a certeza de morrer pelos outros um dia, né? Nós seremos assim, certo? Então, que mais? Você quer ver outro instinto? Vamos jogar outro instinto aqui nessa fórmula. Isso é uma fórmula, se a gente for ver, é uma fórmula matemática que o Lázaro trouxe para a gente, né? Vamos jogar aqui alguma outra coisa. Vamos jogar o instinto sexual. A gente joga o instinto sexual aqui, o que acontece? A gente deturpa ele. E aí o que a gente vê? Pessoas, né, que aí partem por um exagero no âmbito sexual, né? Aí a gente vê pessoas estupradores, pessoas que exageram, né? Em todas as questões sexuais, né? O exagero do gasto de energia sexual, né? No momento oportuno, essas pessoas vão se reequilibrar, tá? Vocês vão se equilibrar. Eu falo sobre isso na aula que eu dou sobre sexo, né? No ano passado, no básico 1. Então, eu falo sobre essas questões, né? Então, esse equilíbrio, tá? Então, no começo é só instinto puro, ele traz o instinto sexual. Só que ele corrompido, ele traz as sensações, ele acrescenta aqui o que? O prazer a qualquer custo. Ele deturpa, né, a questão da reprodução, do instinto de reprodução. E aí ele deturpa através da busca do prazer aqui, né? Ele deturpa essas sensações, é isso, tá? Aí o que acontece? Mais instruído e purificado, o sentimento, ele passa a respeitar o próximo dentro dessa questão sexual. Olha que coisa fantástica, né? E no futuro ele vai amar, ele só vai ter esse instinto sexual, ele só vai usar esse instinto sexual quando houver amor. Só nesse caso só, tá? Ele vai racionalizar o instinto de reprodução, utilizando só no amor. Olha que coisa interessante, né? Vocês entenderam como é que funciona? Então, essa coisa que o Lázaro falou ali, despretensiosa, olha quanta coisa está por trás, né? E se a gente não toma cuidado, né, Luci? A Nossa, gente passa ali, lê e não entende, né? Por lei isso não que a gente, entende mesmo. né? Então, por isso que é legal, né, a gente ter o professor, né? Professor, não dava só para eu ter só o texto lá do livro dos Espíritos, só o texto do Evangelho? Dá. Mas você passaria ali batido e não entenderia uma coisa dessa, por exemplo. Ok? Tá bom? Então, é importante, né? A gente aí conversando, esclarecendo essas questões. Muito interessante, né? Luci, você quer acrescentar alguma coisa nisso aí? Não, Tá não, não. bom? Vamos lá, então. O egoísmo. Vamos falar aqui do egoísmo, que é, na verdade, um dos, né, que eu juntei aqui, que é um dos derivados, né, do instinto de conservação, né? Retarda o progresso moral e deve desaparecer da Terra. É filho do orgulho, tá? Exaltação da personalidade, leva o homem a considerar-se acima dos outros. Fonte de todas as misérias da Terra, tá? O egoísmo e o orgulho, os espíritos estão sempre falando para a gente, né? São a fonte das misérias. Os dois piores sentimentos que o homem pode ter, egoísmo e orgulho. São eles responsáveis por todos os outros sentimentos. Então, inveja, tem vaidade, todos os outros sentimentos aí que a gente pode pensar, violência, né? Tudo, né? Ambição. Ambição, perfeito, tudo. Tudo vem desses dois. Tudo vem desses dois sentimentos, tá? Que vem do instinto de conservação deturpado, que nem o Lázaro falou aqui, ok? Fonte de todas as misérias da Terra, é o maior obstáculo à felicidade dos homens. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Ele fala, eu acho que isso lá no texto. E eu acho que a gente passa batido também se a gente não entende. Mas é isso que ele quer dizer. Tá bom? Então, a gente tem que transformar, tá, esse instinto de conservação que nos leva ao orgulho, que nos leva ao egoísmo, nesse sentimento mais purificado. Ok, pessoal? Então, a gente tem que tentar combater o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Pensar mais no próximo. Então, por exemplo, quando você vai entrar ali no metrô, em vez de você ficar empurrando o seu irmão, você tem que pensar, mas será que o nosso irmão talvez não esteja precisando mais? Será que ele não tem um chefe mais difícil do que eu? E talvez ele consiga, ele tenha que entrar mais primeiro mesmo, porque senão ele vai perder o emprego? Eu já não, meu chefe já é mais maleável, eu consigo esperar um pouco mais. Então, isso é pensar no irmão, às vezes, primeiro. Vocês entendem? São pequenas questões
do dia a dia, que nem a Lucy comentou e vocês comentaram na harmonização, é nos detalhes, pessoal. É nos detalhes que muda, que as coisas mudam. Nos detalhes do respeito ao próximo, né? Então, são essas coisinhas do dia a dia que a gente não percebe que a gente tem que deixar, né? Começar a pensar, né? Por que eu preciso me atabalhoar com o meu irmão aqui na entrada do metrô? Né? Eu preciso fazer isso? Né? Infelizmente, é um mundo de expiação e prova. Se eles querem se debater, eu vou deixar de debater. Né? Infelizmente, nosso irmão não aprendeu ainda, mas eu não vou ser um dos que vou lá debater junto, vou lá empurrar. Né? Não preciso disso. Né? No momento oportuno, eu vou entrar. Então, se eu já sei que isso acontece, saio mais cedo de casa. Nossa razão. Vocês estão entendendo? Então, é isso. A gente tem que pensar, né? E viver já pensando no nosso irmão. Tomar as nossas condutas pensando na conduta do nosso irmão, de forma a contorná-las, né, para não ter que prejudicar. Olha que coisa difícil. É uma consciência muito maior do que o que a gente tem hoje, no mundo de hoje, né? Porque hoje, infelizmente, certo, Lucia? Você ia comentar ainda. O egoísmo tá a flor Impera, né? da pele com todo mundo. Exatamente. Né? Então, a gente precisa começar a mudar isso. E conforme a gente for mudando e dando exemplo, e todo mundo for mudando, a sociedade vai mudar. Ok? E vai mudar, está mudando. Você não vê na Polônia que o pessoal é recebido lá com um kit água, kit suquinho. Pô, é lindo isso, pessoal. Enquanto a gente vê o lado ruim, a gente vê a caridade se desenvolvendo lá, né? Coisa mais linda, né? Os poloneses recebendo o pessoal lá da Ucrânia, né? Com suquinho. Tem gente ali oferecendo a própria casa. Olha só, isso não é desenvolvimento da caridade. Eu te falar aqui, já começa a embargar minha fala. Por quê? Porque é lindo. Essa é a mais perfeita manifestação do amor e da caridade. Né? É lindo isso. Esse é o caminho que a humanidade tem que ir. E nós vamos chegar lá. Eu tenho fé que nós vamos. Nós temos que ter essa fé. Os Espíritos estão trazendo que nós vamos chegar lá. Certo? E qual que é o maior instrumento criado por Deus para a aplicação da lei do amor? Alguém sabe aí? Não? Se não pode também? Não? É a família, pessoal. A família. Reúne os inimigos do passado para se ajustarem pela lei do amor. Oportunidade de fazer o bem a quem tenhamos feito o mal. Então, a família não é por acaso. Né? Ela junta, é uma forma da gente ser obrigado ali a conviver com aquele irmão que nós estamos aí brigando, às vezes, há séculos. Né? Várias encarnações estamos nos estranhando aí, né? Brigando. E agora não vai ter jeito, ele vai ser sua mãe, ele vai ser seu pai, esse irmão espiritual. Né? E você vai ter que aprender a amar. Né? Esses mecanismos aí, o Pai, Jesus, né? A espiritualidade, a lei de amor, né? Que é automática, né? A lei de amor, são esses mecanismos aqui dessa lei de amor, né? Que são colocados. Qual que é o mecanismo? A família, né? São mecanismos porque a espiritualidade coloca para que a lei de justiça, de amor, de caridade seja cumprida. Certo? Então, é a família, né? Então, a gente está ali na família, onde a gente é obrigado, né, a nos conciliar com nossos irmãos. Ok? Tolerar e respeitar os que convivem conosco, né? Mas é só na família? Não. Vamos tentar estender, além da família, tratar todos assim no nosso trabalho também, né? Todos que nos cercam, né? Perdoar a quem nos ofende, auxiliar o próximo de acordo com as nossas possibilidades, atender ao chamamento de Jesus para que nos amemos, né? E cuidemos uns dos outros. Ok? Nós temos que cuidar uns dos outros. É isso que nós precisamos para ir para um mundo de regeneração. Quem ficar nesse mundo de regeneração vai ter que aprender, primeiro, não vai poder ter muitas dívidas. Então, vamos acertando as nossas dívidas, pessoal. Como nós acertamos as nossas dívidas? Com a caridade. Tá? É a forma que nós temos de acertar as nossas dívidas. Tem outra forma? Tem. Daquela outra forma lá do que a gente não precisa, que é a lei de talião, né? Que acontece quando a gente não vai na caridade, infelizmente, nós vamos acertar as nossas dívidas para ocorrer o equilíbrio no universo, vai ter uma ação realmente contrária àquilo que nós fizemos, né? E vai acontecer aquilo que acontece com a gente. Vamos ser assaltados. Então, essas coisas que nos acontecem, são coisas que nos acontecem por quê? Porque nós não estamos indo para o lado da caridade. Conforme a gente for praticando a caridade, isso não vai mais acontecer com a gente.
Jesus fala disso? Fala. Ele não fala que o escândalo precisa acontecer ainda, mas ai de quem for o instrumento? Vai chegar um momento que nós não vamos ser mais instrumento, e não vai ter mais que o escândalo ocorra. Ok? Mas isso são outras questões. Mas vamos entender aqui, tá? Que quando nós aprendemos a cuidar uns dos outros, né? Nós vamos estar realmente entendendo o que é um mundo de regeneração, né? Um mundo aí feliz, né? Um mundo em que um vai cuidar do outro. Né? Estamos longe? Não, a gente está vendo ilhas, né? É coisas esparsas, amores esparsos. Tanto que nem eu dei o exemplo aí da Polônia, né? Mas estamos vendo também a indignação total do mundo contra essa ação, né? É um cuidar um do outro, não é? Todo mundo aí fazer uma sanção, ainda que não teve uma reação belicosa, houve sanções econômicas. Isso daí o que é? Estou preocupado com o outro lá. Não é o cuidar do outro? Ainda que não seja mais uma ação mais proeminente, mais dura, né? Mas foi, né? Estão isolando a União Soviética, tiraram ela dos esportes do mundo. Né? Isso não é cuidar, né? Ó, vamos cuidar, vamos pelo menos cuidar da nossa forma ali, daquele povo lá. Né? Então, olha só como nós estamos indo para isso. Né? Nós conseguimos ver isso. Tem gente que fala, não, nós estamos nos afundando. Não estamos. Nós estamos caminhando para um mundo melhor, eu vejo isso claramente. Certo, Luci? Com certeza. Com certeza. Né? Alguém quer colocar alguma coisa disso? Não? Não? Não. Alguém quer fazer algum comentário? Vocês estão muito quietos, pessoal. Ressurreição só Jesus, Silvana colocou. Vamos lá, Silvana. Essa questão da ressurreição de Jesus, também o Espiritismo não entende dessa forma, tá? O que a gente entende? O corpo de Jesus morreu, tá? Na hora que ele saiu da cruz, o corpo morreu. Não tem como mais Jesus usar aquele corpo físico. Não tinha mais como. O que o Espiritismo imagina? Existem algumas hipóteses. Uma das hipóteses é que Jesus pode ter, talvez, desintegrado o seu corpo físico. Ele tinha poder para isso? Não tenho dúvida disso. Tá? Ele possa ter desintegrado. Por quê? Para não cair em vilipêndio, para não vilipendiarem o corpo dele, né? Para que essas questões não perpetuassem. Tá? É uma das hipóteses? Existem várias hipóteses. Tá? Mas é muito difícil que tenham tirado aquele corpo de lá com o tanto de vigia que tinha. Tá bom? Então, a gente não sabe exatamente. Existem algumas hipóteses espirituais para isso, que não dá para entrar aqui, senão a gente não termina essa aula. Tá bom? Mas o que acontece? Ok. Quando Jesus ressuscitou, não é que ele ressuscitou o corpo morto. Ele apareceu em espírito. Exatamente. Sim. Aí vocês me perguntam, mas como que Tomé foi lá e colocou a mão na ferida lá e tocou? Porque ele provavelmente materializou o seu espírito. Tá? Isso é possível, professor? Sim, é possível. O espírito pode fazer isso. Espíritos que não têm a mesma grandeza de Jesus podem fazer isso. Imagina Jesus. Para Jesus isso Pois é. Né? Entendi. Okay? Então, ele deu cabo do corpo, da forma dele, né? Não. É uma das hipóteses. Não sabemos o que aconteceu. Não nos é revelado o que aconteceu com o corpo de Jesus, o corpo físico. Mas uma coisa é certeza, ele não utilizou esse corpo físico para aparecer para os outros. Para porque Maria ele era... Madalena. Sim, ele era pura luz Isso. depois, né? Então... Exato. Ele não usou, ele usou um corpo espiritual para fazer isso. Tá? Que provavelmente, em alguns momentos, no caso ali do Tomé, ele provavelmente pode ter materializado. É a hipótese mais aceita com relação a isso. Mas do corpo, com certeza não. Tá? Ele não ressuscitou aquele corpo. Tá? O corpo de Jesus morreu. O que aconteceu com ele? Não sabemos. Tá bom? Mas existem algumas hipóteses que nós podemos pensar em termos do nosso aprendizado espiritual, do que a gente sabe que é possível. Tá bom? Sim. Segundo o que Ok. Ok, eu pessoal? tinha essa dúvida. Obrigada. Legal, que bom. Vamos seguir. Não tem problema nenhum, tá, pessoal? Vocês colocarem aqui, tá? São questões que a gente vai esclarecendo. Ok, Luci, você quer comentar alguma coisa? Vamos seguir? Não. A gente vai em cima da hora aí de novo. Vamos seguir, que a gente já está meio que... Então, vamos lá. Caridade, tá? É o amor em ação. É a única forma de eliminar o egoísmo e o orgulho, tá?
É o amor em ação. Quando você vê o pessoal lá da Polônia dando pão, dando suquinho pros... Olha, essa foto aqui eu nem peguei agora, hein? Mas parece exatamente o que a gente está passando, né? Essa É. foto aqui eu coloquei em 2016 nessa apresentação, tá? E tem tudo a ver, né? Essa imagem está ocorrendo hoje, né? Tá, De uma exatamente. maneira. E é a única forma de eliminar o egoísmo e o orgulho, né? Por isso que Allan Kardec, que nem vocês falaram aí, né, na harmonização, disse que fora a caridade não há salvação. Tá? Ele não falou fora o espiritismo a salvação. Não é fora nenhuma religião. É fora a caridade. Tá? Então, mais importante do que o espiritismo é a caridade. Não tenho dúvida disso. Porque o espiritismo nos traz esclarecimento, tá? Mas a caridade é amor puro, ela nos leva ao que Jesus falou, que é o nosso caminho, que é o que nós temos que perseguir. É a manifestação do amor puro. A caridade é exatamente o que nós temos que fazer. E não se engane, pessoal. Quem faz a caridade tá derrubando todas as dívidas aí que tem. A gente errou muito no passado, não tenho dúvida. Todo mundo que está aqui errou. Nós erramos. Mas fazendo a caridade, nós vamos arrumar esses erros. E aí, qual é o instrumento que a espiritualidade nos dá para a gente poder fazer essa caridade de uma maneira mais eficiente? A mediunidade. Então, a mediunidade nada mais é do que um dos instrumentos que nos é dado pela espiritualidade para que nós possamos ajudar a fazer a caridade. Para quem? Para os nossos irmãos necessitados, os espíritos, né, que estão aí em sofrimento. Nós conseguimos entrar em contato com eles, ajudar até esses irmãos. Né? No futuro, teremos aí um exército de médiuns ajudando esses irmãos espirituais. Olha que coisa, né? Então é isso, né? Nós temos que buscar fazer o bem, ajudar o irmão, ajudar. É esse o nosso caminho, é isso que vai nos sobrar, é isso que vai nos levar à grandiosidade, né? Ele dedicou um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo ao tema, tá? Fora da caridade não há salvação. Tem um título desse. Tá? Então tem um título que fala só da caridade, que é o amor em ação. Então a gente fala de tudo, né? Kardec foi muito feliz, né? Ele pegou os trechos bases, ele entendeu muito bem, né? Exatamente onde que ele tinha que ir, para que lado ele tinha que ir. Claro, os espíritos estavam orientando ele através dos médiuns que estavam ajudando. Mas essa obra, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma obra fenomenal, né? É uma coisa que está muito além da nossa compreensão, pessoal. Ok? O tal nível de equilíbrio que tem essa obra, de grandiosidade, de perfeição, de ligação com as coisas, né? Os assuntos principais, ele fala de caridade, ele fala de tudo ali, tem tudo, né? Nessa obra, né? Ele pega os pontos principais da lição de Jesus, né? Do Evangelho e os espíritos comentam, é sensacional, né? Destrincham, né? É fantástico, ok? Olha o que a Joana de Ângeles fala nesse livro Lampadário Espírita. Caridade não apenas como virtude teologal, não somente como diretriz religiosa, não implícita como condicionamento de fé, mas caridade pura e simplesmente como norma de comportamento. A gente tem que colocar isso no nosso dia a dia. Tá? A caridade tem que ser uma norma de comportamento. A gente não tem que fazer caridade por causa da nossa religião, por causa da virtude teológica, por causa de Deus, não. A gente tem que fazer a caridade porque a gente ama, aprende a amar o Senhor. Percebe que nós só vamos ser felizes quando nós ajudarmos nosso irmão, porque o nosso irmão vai cuidar de mim quando eu precisar. É uma troca. Né? Quem não sabe, Joana de Ângeles, claro que vocês sabem, vocês estão no Básico 2, Joana de Ângeles é a mentora do nosso querido médium, aí, né? Que é o Divaldo Franco. Ok? Tá bom? Mas vai ter uma aula sobre caridade. Isso, vai ter uma aula sobre caridade, exatamente. E eu acho que é isso mesmo, que é justamente essa aula que Kardec, que é essa parte aqui, né? Fora da caridade não há salvação. Não há salvação. Esse capítulo. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava
dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, essa passagem é linda, né? A passagem que ocorre logo depois que o Pedro pergunta de quantas vezes deve perdoar o seu irmão. Depois eu passo para vocês qual é o capítulo e o versículo, eu esqueci, tá, pessoal? Desculpa. É na passagem que depois que Pedro pergunta, eu devo perdoar 7 vezes? Ele fala, não, 70 vezes 7. E conta essa parábola para Pedro, né? Do ser, né? Que vai lá e pede perdão para quem ele devia, né? Que era um senhor lá, e ele perdoa. Só que ele depois foi lá e não perdoou a dívida do outro, né? E aí, qual é a mensagem da parábola? Que Deus nos perdoa o tempo todo. Nós recebemos o perdão de Deus o tempo todo. Só que nós não reconhecemos esse perdão. E quando chega na hora da gente perdoar, a gente não perdoa. E o que tem a ver perdão? Perdão é uma caridade também, pessoal. É uma caridade também, tá? Então, é essa questão, né, que Jesus levanta aqui com Pedro, né? Tem que explicar para Pedro, depois aí do perdão, né? Que a gente tem que perdoar, porque nós somos perdoados pelo nosso Pai o tempo todo. Não faz sentido. A gente é perdoado, mas na hora que chega da gente perdoar, a gente não perdoa. Né? Vocês já pensaram nisso? Nunca pensaram. Né? Uma coisa que a gente às vezes não pensa, né? A gente erra o tempo todo. Somos perdoados o tempo todo pelo Pai. Né? Só que quando chega na hora da gente fazer o mesmo, né? A gente não faz. Né? E a gente fala isso no Pai Nosso, né? Perdoar a todos aqueles que não... Né? Assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. A gente fala para o Pai, nos perdoe na medida que a gente perdoa o nosso irmão. A gente fala isso, né? A gente já pararam para pensar isso? Né? Só que a gente não perdoa. Né? Então, a gente está falando para Deus, olha, Deus, se eu não perdoar, eu dou o direito de você me perdoar, tá? A gente está falando isso para Deus. Só que Deus perdoa do mesmo jeito, né? Mas a gente está falando isso. Olha, me perdoe na medida que eu perdoar meu irmão. Significa assim, se eu não te perdoar, tudo bem, Pai. O Senhor não precisa me perdoar. A gente está falando isso na oração, né? Só que o Pai perdoa a gente do mesmo jeito, né? Claro, ele não vai deixar de perdoar só porque a gente não perdoa, né? E fala isso na oração, certo, Luci? Muitas vezes a gente não perdoa nós mesmos, né? Sim, que a gente exatamente. Exato. Tem que nos perdoar para poder começar a perdoar os outros. Exato. E aqui tá, né, Madre Teresa, mãos que servem são mais santas que lábios que rezam. Né? Olha que coisa linda, né? Mãos que servem são mais... Então, mais do que rezar, é botar em ação. A caridade é o amor puro, é o amor em ação. É você mostrando realmente o amor, né? Então, mais do que rezar. É importante rezar? Rezar é uma caridade? Você pode fazer isso quando você não pode fazer mais pela pessoa? Sim, mas melhor se você puder atuar, né? Olha só que lindo. Certo?
Podemos encontrar impulsos generosos até em pessoas sem religião. Porém, a caridade austera é impossível sem a fé. Tem na fé sua força motriz, somente exercida através da abnegação e do sacrifício constante de todo interesse egoísta. E o que ele está falando aqui é que existe, né, lampejos de caridade a pessoas que não têm fé. Isso pode acontecer. Mas que quando você tiver fé, essa caridade ela é mais forte. Tá? Você vai aprender a fazer melhor essa caridade. E aprender a exercer um pouco mais esse amor. Só a fé nos faz carregar com a coragem a cruz desta vida. E é verdade, né? A fé, a gente aprende, a fé é raciocinada. É isso que vocês falaram na harmonização. Perfeito. Essa fé raciocinada, ela tem base, ela tem lastro. E essa fé com lastro, ela é mais forte, ela é mais inquebrantável. Tá bom? De tal forma que a gente vai ter uma fé, ela vai se fortalecer demais. E fortalecendo a nossa fé, vai fortalecer também a nossa caridade. Olha como uma coisa leva a outra. Vai fortalecer o nosso amor, vai fortalecer a nossa caridade. Uma coisa leva a outra, pessoal. Certo? A verdadeira caridade, amar os infelizes e criminosos como criaturas de Deus. Não julgar, exprimir palavras de amor, encorajamento e consolação. Vê-los como irmãos, porque eles verdadeiramente o são. Lembra daquela passagem que aquele médico Drauzio Varela foi lá e falou com aquela moça que era um travesti, né? E ele se compadeceu dela, sentiu compaixão por ela, e todo mundo acabou caindo matando nele porque ela fez atrocidades no passado. Esse irmão nosso, né? Que está espiritual, que estava ali encarnado, né? Como uma travesti, e ele sentiu compaixão. Ele não fez nada de errado, ele fez certinho. Nós é que julgamos mal, porque nós julgamos com nossos olhos vingativos, de forma que esse ser não tem mais o direito de se retratar. O olhar que ele teve para essa pessoa foi um olhar de compaixão, um olhar de amor, de irmão, tá? Independente do que ele fez. Só que ele foi muito criticado, porque a gente tem uma postura muito violenta, né? Então a gente acha que essas pessoas nunca mais devem ser perdoadas, tá? Mas devem. Nós temos que acolher essas pessoas e não julgá-las, né? E condená-las para sempre. Ah, professor, mas infelizmente muitas não aprendem, infelizmente. Mas a gente tem que mudar um pouco a forma de... A gente já tem que começar a ver de forma diferente esses nossos irmãos. Vai repetir o ano. Quem não aprender vai repetir o ano. Vai repetir o ano, brincadeira. Então é isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês. Não, tá bom? diga assim, repetir o ano, porque vai reencarnar, vai ter que repetir a matéria até ele... Exato. Né? Não é repetir o básico 2, né? Repetir a matéria até a gente aprender a perdoar, né? Entender. Perdoar. O sistema carcerário é bom? Não, infelizmente não é. Devia ser um sistema que salvasse melhorasse, né, o indivíduo. Mas é o que nós temos hoje. Isso também vai melhorar no futuro. Certo? Certo, Luci? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Essa aqui é só uma foto que eu coloquei aqui de Jesus, né? Amando, compartilhando, fazendo caridade com todos aqui, né? Multiplicando o pão. E é isso, pessoal. Tá entregue, Luci. Vocês não participaram quase. Olha aqui, ó, Mateus colocou Elcio, Mateus 18:21 a 18:35. Perfeito. Então é isso. Quem quiser pode procurar essa parábola aí nesse local. Obrigado, viu, Mateus? Isso aí. Tá bom? É que essa aula foi tão boa, foi tão assim, reveladora, né, de coisas que eu acho que a gente está raciocinando. É isso que eu estou sentindo. Foi mesmo. Bem. Normal, que bom que vocês gostaram. A gente faz com muito carinho, a Luci e eu. Ok? Vamos lá. Luci, fique à vontade. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Então, vamos rogando ao nosso Mestre Jesus que envolva nosso irmão Mateus para fazer as vibrações. Em seguida, a Débora, que fará por nós a prece final. Agradecendo ao nosso Mestre pela oportunidade do aprendizado e que ele possa estar conosco hoje e sempre.
Então vamos todos hoje nessa reunião vibrar por cada um de nossos parceiros encarnados, nossos irmãos de família consanguínea, por cada um de nossos parentes, apadrinhados e afiliados, e desejar-lhes uma ótima noite, que sejam agraciados pela proteção divina. Vamos vibrar por todos os profissionais atuando no momento para o exercício da proteção das pessoas inocentes e também aos profissionais de saúde que ainda batalham no combate à pandemia e às suas mazelas. Vamos vibrar mais uma vez por nossos irmãos vulneráveis e desamparados, sejam nas ruas, sejam em lugares ermos, que necessitam da guarida dos nossos espíritos benfeitores, os nossos irmãos desencarnados, que neste momento estão prestando seu serviço. Vamos vibrar pelas instituições de caridade, que mais do que nunca nessa pandemia e nesses momentos de recessão, atuam para ajudar aos próximos e aqueles que estiverem em qualquer momento de desamparo. Vamos vibrar também por todos aqueles que hoje estão precisando de uma luz, estão precisando de uma iluminação, principalmente para os nossos irmãos lá da Europa. Vamos também vibrar pelas pessoas em situações de poder, tanta responsabilidade, mais do que nunca, necessitam da providência e da palavra do Cristo para que sejam orientados em suas decisões. É isso. Graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Oração da noite. Meu Deus, mais um dia passou. Eu vos agradeço a saúde e a força que me destes nesse dia. Nem tudo foi fácil hoje. Sempre aparece alguma coisa para atrapalhar. Mas, paciência. Dai-me sempre muita Cortando a internet. paciência. Ela tá Senhor, orando, mas eu está também caindo muito a Não dá para. Senhor, eu também tive minhas falhas. Agora Bem que voltar. poderia ter sido um pouco melhor. Perdoai-me, Senhor. Meu Deus, ajudai-me para que amanhã eu seja um pouco melhor. Senhor, dai-me um sono tranquilo para recuperar as forças perdidas no trabalho desse dia. E abençoa a minha família, assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. É isso, pessoal. Uma boa noite para todos vocês aí. Que Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, obrigada. Deus. Tchau. Até a próxima Boa semana. noite a todos. Obrigada, Cláudia. Boa noite. Obrigado por Boa noite. Uma pequena queda de conexão aqui, voltamos. Mas boa noite a todos. Boa Tenham noite. um Boa noite, bom descanso. Obrigado, Elcio, pela palestra e pelas Boa palavras. noite. Imagina, a não era todos. palestra, era para ser Bom aula. final de Você tem que semana. participar. É que são muito, é um conteúdo eu muito preciso fazer abrangente. aulas. E Preciso fazer aulas é muito menores. abrangente, não dá para a gente ficar toda hora interrompendo. Interrompendo. Então, eu considero melhor refletir depois em casa, com calma, ler os textos. Tá bom. Qualquer dúvida, chame a gente, tá bom? Nos chame, nos Ok. interpelem. Estamos à Boa Desculpem noite, o muito atraso. obrigada. Desculpem o atraso, Imagina, que é viu? isso, Silvana. Imagina. Tchau, Boa Débora. noite. Boa noite. A Débora Tchau, tá tchau. só Boa no... noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Cida! Tá aí. Cida tá aí, a Tarsila também tá aí. Tarsília tá aí também. É. Boa noite para vocês, viu? Boa noite. Que Boa tenham noite, uma noite de paz.
de Obrigado para descanso. você também. Tarsília estava no ônibus, também. era Tarsília? Tarsília que estava no ônibus? Estava no Chegou, ônibus. né? Que bom que você Cheguei. chegou bem aí. Boa Graças noite a para Deus. você. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.